Fala, galera vascaína, vou começar com esse vídeo aqui, pra gente repercutir o vídeo de hoje. Bora lá começar com esse vídeo aqui, E aí, depois ele foi pra entrevista, atitude covarde, né? Saiu de campo, correndo, né? Bizarro o que esse treinador fez, né? E aí ele foi pra entrevista, né? Falar mal da torcida do Vasco. Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Que ele deixou bem claro na sua entrevista coletiva, né? Que a torcida do Vasco está atrapalhando o vaiando, né? A torcida do Vasco está atrapalhando o clima, né, entre os jogadores por causa das vaias, né? Ele quer o quê? Que a torcida do Vasco aplaude esse time medíocre do Vasco, que ganhou de 1-0 de um time ridículo, que tem menos de 12 anos. E aí os caras querem o quê? Que aplaude? Você quer que aplaude, Carille? O Vasco ter ficado praticamente quase um mês depois da eliminação do Campeonato Carioca pro Flamengo, né? E depois não apresentar nada. Não apresentar completamente nada nos treinamentos. Aí você quer que a torcida do Vasco aplaude o time, né, seu Léo Jardim? É outro também, né? Que falou da torcida do Vasco que nunca viu um time ser vaiado depois do time ter conquistado a vitória. Você na temporada passada, né, conseguiu levar o Vasco para a semifinal, jogando muito bem, defendendo pênalti. Essa temporada, você tá com a renovação, com o contrato debaixo do braço, ainda não assinou, quer meter o pé e agora tá querendo treta com a torcida do Vasco depois dessa declaração que você deu. Depois dessa declaração, não quer? Pega e mete o pé, rapá. Não quer ficar no Vasco? Mete o pé, seja homem, assume que não quer ficar no Vasco. A primeira bola desse time que chutaram no gol ontem, você saiu do gol bizarro, coisa que você não fazia na temporada passada. Poxa, aí vocês estão de brincadeira. Aí vem esse treinador retranqueiro falar na entrevista que a culpa é do torcedor que paga o seu salário. E agora outra, né? Essa administração do Vasco. Pedrinho, vamos agilizar, meu filho. Já não basta as contratações de bosta que você trouxe. Esses jogadores medíocres que você trouxe pro Vasco. Lloyd, ainda fiz música aqui pro Lloyd, que arrependimento, cara. Eu tenho certeza que o torcedor que apoiou a vinda desse jogador pro Vasco, por causa daquela live que ele fez, tá arrependido, porque esse jogador horroroso é uma afronta pro torcedor do Vasco. Tá de brincadeira, cara. Quando a gente vem aqui fazer críticas, que continua a mesma coisa, a mesma situação dentro do nosso clube. E continua. O treinador retranqueiro, ruim, vai continuar. Tá continuando dentro do nosso clube. Então vamos lá, galera, vou trazer a notícia de hoje, vou tentar ser bem rápido, já comecei com essa informação, agora eu vou trazer a notícia do mercado da bola, né, vamos ver aí se o Vasco ainda consegue reforçar esse time. Vasco sondou a situação do atacante Pedrinho, volta o nome do Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, ser aí, né, cogitado no Vasco, e a fonte aí do RTI Sport, né, segundo aí, falou que o Vasco, né, sondou a situação de novo do jogador, né, ainda segundo apurou a reportagem, o Vasco conseguirá o atleta mediante o pagamento de 5 milhões, né, de 30 milhões na cotação atual. Aí não sei se é dólar, se é euro que o Vasco tem que dar para tirar ele de lá. O valor, inclusive, ficou muito acima da realidade financeira do Vasco, né? Isso porque a diretoria empenhou um dinheiro alto nas contratações de Benjamin Garré, Lloyd e Nuno Moreira. O Nuno Moreira a gente não tira. Agora o Lloyd e esse Benjamin Garré, pelo amor de Deus, ninguém merece esses jogadores em campo. Então, a torcida que pagou ingresso tem todo o direito de vaiar. A torcida tem razão. Time medíocre em campo.
Um time que não dá gosto do torcedor nem ver pela televisão. Imagine você pagar o ingresso, ir lá pagar o ingresso caro para assistir esse time horroroso jogar. E agora não pode mais vaiar? Vocês estão de brincadeira, pô. Aí o treinador chega na entrevista coletiva zombando. Tá de brincadeira, seu Carille. Vaza do Vasco, meu filho. Ninguém te quer. Só que ele vai sair? Claro que não. Tá esperando a demissão pra ele pegar a rescisão dele. Ele é bobo? Ele é bobo, esse treinador? Não é, né? Bobo é a torcida que paga ingresso pra ir lá ver um time medíocre desse. E o Fabinho, presidente aí da torcida jovem do Vasco, falou sobre a declaração do Fábio Carille, né? E também do goleiro Léo Jardim. Bora acompanhar, galera. Não sou de fazer isso muito não. Acho que nunca fiz, na verdade é essa. Mas, cara, já deu, cara. Já deu reclamar da torcida te vaiar. Treinador que não gosta de ser vaiado. Pô, ainda fazendo um trabalho desse aí medíocre. Teve 2 pré-temporadas. É burro pra caralho. O que te salva é o overhead, o lampejo do Coutinho, do Nuno aí que caiu bem. O restante é só cruzamento da área. Não tem uma jogada, não tem nada. Nada. Poupou contra o Corinthians, passou aquela vergonha lá pra fazer isso de 1-0 e se achar merecedor. Pô, já deu, cara. Tu é burro. Foi enxotado daquele time pequeno lá, pra vir pra cá, tá se achando. Já deu, você não te aguenta mais. E Léo Jardim, cara, quem é Léo Jardim? Reclamar da torcida. Quando apoia é bonito, né? Quando vai jogar fora, beleza, né? Porra, sai fora, tu não era ninguém, tava lá na França, encostado lá. Agora não quer renovar, mete o pé, não tá satisfeito. Sai! Só respeita a torcida do Vasco. Respeita a torcida do Vasco. A paciência acabou. É isso que eu falo. É isso aí, tá certo, presidente aí da Força Jovem. Quem é Léo Jardim, cara? Fez uma temporada boa ali com o Vasco, vai pra beirada da entrevista, né? Da entrevista aí na beirada de campo, falando, nunca vi que a torcida, né, vaiar. Pô, você nunca viu, cara? O Fábio Carille foi vaiado várias vezes no Santos, com o Santos ganhando. Você não quer renovar com o Vasco, você pega, vai embora. Dá chance pra outros goleiros que estão lá. Dá oportunidade pra outros goleiros que estão lá no Vasco, querendo jogar. Tá se achando estrelinha demais. Assim como esse treinador horroroso. Só que a culpa, eu sempre falo, é de pessoas que colocaram eles lá. São das pessoas que colocaram eles lá. Então falando, se demitiu o Carille, quem vem? Ah, poxa, pelo amor de Deus, né? Então tá sem treinador, não tem mais treinador no futebol brasileiro. Se demitiu o Carille, contrata outro, pô. Menos ele. Não tá dando mais. Não apresentou mais nada. O Vasco não apresenta nada em campo. Aí a torcida não pode vaiar. Paga ingresso, tem que ficar em cinema agora. É torcida de cinema. Tá de brincadeira, né, cara? A gente fica furioso aqui. Porque, pelo amor de Deus. Aí a torcida Força Jovem, cara, eu gostei ali do presidente da Força Jovem falando, só que soltaram nota oficial. O externo é quem paga seu salário. Colocaram aí pro Léo Jardim e pro Fábio Carille lá com o negócio de burro. Só que aí eu falo, nota oficial, todo respeito à Força Jovem, nota oficial não. Vai lá no CT e cobra esses jogadores. Porque na hora deles abraçar o treinador, eles foram lá e abraçaram. O salário deles estão em dia. Vocês, da Força Jovem, das outras torcidas organizadas, representam a torcida do Vasco. Vai lá e cobra esses caras. Não é nota oficial que vai fazer alguma coisa, que vai mudar alguma coisa dentro do Vasco. É ir lá cobrar esses caras. É ir lá pessoalmente no CT. Mostrar pra eles que eles têm que suar a camisa. Falar pro Carille que aqui é Vasco. Que não é bagunça, que é a torcida que paga o salário dele. Tá de sacanagem, né, cara? Nota oficial, não. Eu não concordo, mas vamos lá, galera. Quero saber a opinião de vocês aí em relação à eventual queda aí desse treinador. Quem vocês contrataria para ser o técnico do Vasco, para assumir? Tem aí Fernando Diniz sendo cogitado. Eu particularmente não gosto do Fernando Diniz. Imagina o Vasco com essa defesa, com esse meio de campo totalmente desorganizado, no seu Hugo Moura ali, que joga, que marca, que soa a camisa pelo Vasco nesse meio de campo. Agora Tietê, Paulinho, que voltou muito mal. Jair, pelo amor de Deus, já pode ir embora, Jair, já vai tarde. Já vai tarde.
entendeu? Entre outros jogadores que estão ali nesse meio de campo, não vejo o Vasco, Paulo Henrique, Piton, saída de bola, porque o Fernando Diniz não larga disso. É sempre isso. Jogadinha ensaiada, sair jogando. Imagine time do Vasco saindo jogando, porque já tentou com esse incompetente aqui. E a gente já viu o que deu, né? Contra o Melgar, o Vasco levou o gol fácil. Né? Contra o Santos, desculpa também. Entendeu? Agora eu vou trazer aqui, né, o Jorge Igor também falando em relação ao Fábio Carille. Bora acompanhar, galera. Bora acompanhar aí. A cena do Carille ontem, que saiu correndo após o apito final, enquanto a torcida o xingava em São Januário, se repetiu, né? Porque no ano passado ele fez isso mais de uma vez na Vila Belmiro, tá? Mais de uma vez. Tá ouvindo aí, ô seu Léo Jardim? É praxe do Carille. Amigão, você é o líder, você é o comandante. Teu time tá sendo vaiado, teu time tá sendo pressionado, a vaia tá em você, encara. Ué, você é o comandante, amigo, você tem que encarar de peito aberto. Não deve ser nada agradável, realmente não deve ser nada agradável. Mas é a vida do treinador, é a vida do líder. Correndo. O líder chama a responsa pra si, não sai correndo pro vestiário. Eu acho também essa postura péssima do treinador do Vasco. Péssima. Até denotando uma certa covardia pro momento. Péssima. Mas é o combo Carille. Eu acho que o nível de pressão tá gigante. Eu acho que o Carille hoje, ele é um técnico demitido no cargo, que ainda está no cargo e que a gente só precisa ver em que data ele vai cair. Né? Porque é um trabalho que não avança e que não dá margem para avanço. Você olha e fala, beleza, tá difícil, mas pô, tem um caminho sendo construído aqui, tem margem para crescer, tem... É isso que eu falo, cara, a gente não consegue ver melhora. E não vai ver, galera, particularmente, não vai ver melhora. Até porque a gente ficou aí, depois do Campeonato Carioca, quase um mês parado. E o futebol apresentado é o mesmo do Campeonato Carioca. Não vê evolução nenhuma. Tem margem para melhora. Não é isso que parece com o Fábio Carille no comando. O time continua sem controlar os seus adversários, o time continua... pouco agressivo muitas vezes, dependendo de cruzamento, dependendo de lampejo individual. É isso aí incrível, que eu falo, né? Eu vi vários analistas falarem isso. Pô, o Vasco precisa do Coutinho, depende do Nuno, depende do Piton acertar um cruzamento pro Verratti. É muito pouco. Era a mesma crítica feita ao Carille no Santos em 2024. Era o que eu falava aqui toda semana. E aí, quando você compara os dois trabalhos e vê que os erros são iguais, você percebe que do lado de cá, pelo menos nesse canal aqui, não tem nada pessoal, não tem perseguição, não tem pilantragem, não tem vagabundagem, tem análise. Tem análise. Tem colegas do Rio de Janeiro hoje apontando falhas no trabalho do Carille que são rigorosamente iguais às do ano passado. Iguais. Então o problema não está em quem critica. Me desculpa, o problema não tá do lado de cá. O problema tá em quem não corrige as falhas. E tem um trabalho que é avaliado publicamente. E essa avaliação tem que ser correta, tem que ser justa, tem que ser honesta. É isso aí. Tem prazo de validade o Carille, na minha opinião, dentro do Vasco. Qualquer hora que perder, pode ser mandado embora. Beleza, galera? Agora eu vou trazer aqui, ó. Operário será o adversário do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil. Confronto já tá definido, Vasco e Operário, né? O Vasco aí que pegou o Operário aí na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E agora vai enfrentar aí na terceira fase da Copa do Brasil. Beleza, galera? Agora eu vou deixar aqui o Dé Aranha detonando aí o Pedrinho, detonando o Carille, o time do Vasco também. Vou trazer aqui o Dé Aranha, espero que vocês acompanhem aí o final do vídeo, para deixar bem claro para o torcedor vascaíno em relação a tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube. O Dé Aranha mandou esse recado para o Pedrinho e para o time do Vasco. Bora acompanhar, fique com Deus e deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tamo junto, galera. Fica aí com o Dé Aranha detonando essa gestão do Vasco inútil e esse time medíocre que só conseguiu 1-0 em cima desse timinho que veio jogar aí no Rio de Janeiro. Vieram conhecer o Rio de Janeiro, né? E o Vasco, pelo amor de Deus, medíocre em campo. Valeu, galera. Tamo junto. O Aranha. Bom, André, na verdade, a culpa é sempre do técnico. Não é mesmo? Sempre é o técnico que é a bomba sobra para ele. Mas peraí, nós não estamos falando única e exclusivamente desse jogo, não. Esse jogo aqui foi horrível.
O Vasco enfrentou um adversário que nem time de pelada, eu posso dizer que é. É um time esforçado, que os jogadores correm, né? Não criou uma chance de gol esse time, ainda deu sufoco no Vasco no final. E o que acontece, cara? Você não vê nada. Você não vê nada do time do Vasco. Você vê alguns jogadores que têm qualidade. O Piton, por exemplo, é um jogador de qualidade. O Paulo Henrique é um cavalo. Pode não ser um jogador habilidoso, mas tem força. Eu não gosto da zaga do Vasco. Basta um grande goleiro, que é o Léo Jardim. Tem um meio do campo de jogadores que você não pode dizer que são pereba. Gosto muito do Hugo Moura. Talvez seja o jogador que melhor veste a camisa aí no time do Vasco. Corre e batalha o tempo todo. Tem o Paulinho, tem o Jair. Esses caras são pereba, cara? Claro que não. Tem o Felipe Coutinho, que, né, meio barro e meio tijolo, ainda vivendo de lampejo. Tem o Paê, que também é um jogador que veterano. Porra, chegou o Nuno Moreira, que é muito bom jogador. Não gosto do Garré. Não acho que não vai dar em nada. E o Verrete, que vive isolado nesse time, que é o salvador da pátria. Tudo quanto é jogo, é o samba de uma nota só, o time do Vasco. Mas olha, o que aconteceu diante do Corinthians deixa não só o Carille em xeque, como também a sua diretoria. Que desgraça é essa? É essa aqui que é a competição, que é a prioridade? Você viu aqui? O Vasco colocou hoje, André, o que tinha de melhor em campo. Foi isso aqui? Foi isso? Que envergonhou seus torcedores vencendo por 1-0? Não, poderia ter goleado. Não correu risco aqui no jogo. Mas 1-0, um escanteio. Teve uma bola aqui que o cara foi, uma falta lateral, foi cruzar para a área, pegou mal. O Léo Jardim teve que botar para escanteio. Teve 3 escanteios aqui, cara. Um desses aí, a bola bate na cabeça de alguém ali e entra. E o que dizer do número de oportunidades perdidas? Só o Felipe Coutinho perdeu 4. E nervoso, querendo resolver o jogo sozinho, né? E aí você olha pro time do Vasco, alguns jogadores já não estão jogando nada. Sei lá, de quem é a culpa? É minha? É do torcedor? Aí você vê as alterações, ele coloca o Lloyd, cara, no lugar do Garré, que é outro também, que até agora não disse o que veio. Que rádios contratações que o Vasco fez, que o Vasco faz. O Nuno Moreira talvez seja a melhor de todas. Agora, a culpa é do torcedor? É o torcedor que tem que entubar? Aí a prioridade é a Sul-Americana e tu joga da maneira que jogou aqui hoje? Vergonha essa atuação do Vasco. Não. Todos que estiverem aqui na Super Rádio Tupi, no primeira palavra do meu comentário, eu disse o quê? Vê se tu lembra, André. Pode até jogar mal. Vasco é muito favorito. Deve vencer. O mais importante é que conquiste os 3 pontos. E mesmo não jogando porcaria nenhuma, contra um time ruim, vencendo por 1-0, com a torcida pedindo a cabeça do técnico, ele venceu o jogo. É o líder do grupo dele, que é a prioridade do Vasco, ou não? Porra, eu venço o Santos na primeira rodada. Segunda rodada eu vou jogar contra o Corinthians e coloco o time reserva para poder jogar aqui contra o Porto Cabelo, que nem cabelo tem. O time de careca, se tratando de futebol. Futebol sem jeito mandou lembrança pro time todo. Inclusive um goleiro aí que fez 4, 5 defesas, mas entregou 2 vezes o gol para o nego fazer e ninguém quis fazer. Não dá para entender. Do jeito que está o Vasco aí, eu queria perguntar à diretoria. Quem manda? É o Carille? É o Carille que determina que a Sul-Americana é mais importante que o brasileiro, e ele determinou isso, e ele que mudou pela cabeça dele, botou o time reserva para enfrentar o Corinthians? Ou foi a diretoria que fez o que fez com os seus torcedores, envergonhando? Porque o jogo contra o Corinthians foi 3-0, mas era para ter sido 5-6. Porque ainda teve gol mal anulado e o escambau, era pro Vasco sei não. Goleado e envergonhar mais seus torcedores. Então o time tá uma porcaria por causa do seu comandante. E lá do lado de fora eu queria saber qual é a prioridade do Vasco. Já cagou e andou pro Campeonato Brasileiro?
Eu quero lembrar que o Campeonato Brasileiro, André, é balizamento. Se você não for bem no Campeonato Brasileiro, ou tirar em posições, pelo menos intermediário, tu não disputa porcaria nenhuma. E a Sul-Americana é um torneio. Se não se classificar nesse grupo aqui, fecha pra balanço, pô, porque já cagou e andou pro Campeonato Brasileiro. Vai disputar mais o quê? Copa do Brasil? É outro torneio. Ah, então o Vasco só vai apostar em torneios. Porque de torneio dá pra ganhar de cagada. Como foi aí no ano passado, que chegou quase às semifinais, quase a final da Copa do Brasil, e não foi pra final porque o Hulk fez um gol espírita aqui. Pegou uma bola aqui, recebeu do lateral, soltou uma varada, acertou lá onde a coruja dorme. Então o Vasco vive de apostar em torneio, porque o campeonato, que é o campeonato de regularidade, é um campeonato de elenco, o Vasco não tem, pô. Além de não ter jogadores de qualidade, tem alguns, precisa de mais. Não tem técnico, porque o técnico não consegue fazer esse time jogar. Se o time não consegue jogar, e a diretoria vai ficar entubando, deixando que o Carille se ferre sozinho e ninguém fala nada, pelo menos tome uma atitude, limpa a barra de vocês, tira logo o técnico, antes que piore. Porque se não se classificar aqui na Sul-Americana, vai ganhar a Copa do Brasil? Até pode, porque é um torneio. Porque Campeonato Brasileiro, o Vasco já cagou e andou pra ele, viu, André?